É melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Confúcio. Tem alguma coisa errada com você. Você sente, mas não sabe explicar. Você se olha no espelho e vê alguém cansado, distraído, fraco. E no fundo, sabe, não era pra ser assim. Você acorda sem vontade, vive no piloto automático, se distrai com qualquer porcaria, foge de compromisso, foge da dor, foge de si mesmo. E sabe o que é pior? Ninguém vai te salvar. Não vai cair do céu um plano, ninguém vai te puxar pela mão. Ou você levanta agora, ou continua morrendo aos poucos. Esse vídeo é um tapa na cara, é pra quem cansou de ser fraco. Então se você sente que tá perdendo a sua essência, assiste esse vídeo até o final, porque talvez essa seja a última chance de você acordar, antes que seja tarde demais. Um homem começa a definhar no momento em que aprende a sorrir para aquilo de que deveria fugir. Você não foi destruído por uma guerra, nem pela pobreza, nem sequer por ela. O que destruiu você foi o dia em que começou a tolerar o colapso dos seus próprios padrões. Tudo isso só para manter uma mulher que não tem mais medo de perder você. Confúcio já dizia que o verdadeiro homem entende o que é moral, o pequeno homem só entende o que é lucrativo. Mas o homem moderno? Ele não entende nenhuma coisa nem outra. Ele corre atrás do caos, com perfume no pescoço dela e orgulho no tom da voz dela, e chama isso de amor. Confúcio chamaria isso de morte do Estado, da ordem, do homem. Ele não era um coach de relacionamento, não falava em frases curtas para as redes sociais. Era um homem que sabia que um lar destruído gera uma nação destruída e que tudo começa com o silêncio do homem diante do caos feminino. Você acha que tem sido paciente? Que tem sido amoroso? O que você tem sido na verdade é medroso. Medo de sair, medo de liderar, medo de admitir que a mulher que você ama não tem disciplina. E sem disciplina não há amor. Amor não é indulgência, amor é contenção, é em nome de algo maior. Você foi instruído a buscar a beleza, mas Confúcio alertou, a virtude não permanece sozinha, quem a pratica terá vizinhos. A mulher sem disciplina não tem vizinhos, só vítimas. Ela exige, mas não contribui, acusa, mas não se examina, prospera onde não há expectativas. Quanto mais você permite que ela fique, mais ela destrói o homem que você poderia ser. O perigo dela não está na feminilidade, mas na liberdade de não ter consequências. Não está no corpo, mas na alergia à correção. Não na independência, mas na hostilidade à ordem. Ela é aquela que transforma limites em ataques, que confunde paciência com permissão, e que sem precisar levantar um dedo, deixa você vazio, sorrindo para fotos, morrendo por dentro. Confúcio acreditava que tudo que é nobre começa no coração do indivíduo, e que toda ruína começa quando o indivíduo permite que o mundo dite seu silêncio. Ver o que é certo e não fazer é falta de coragem. Então eu te pergunto, irmão, quando ela gritou com você em público e você ficou calado, foi amor ou covardia? Quando ela se vestiu como a luxúria e chamou isso de empoderamento e você engoliu seu instinto, foi apoio ou rendição? Existe uma mulher que todo homem deveria temer, e ela não vem com um aviso estampado na testa. Ela vem com uma beleza tão alta que afoga sua lógica, com traumas mascarados de personalidade, com lágrimas que nunca param e empatia que nunca começa. E acima de tudo, ela tem o dom de fazer você se sentir o vilão, mesmo quando você só pediu para ela crescer. Essa é a mulher que Confúcio temia, não porque fosse má, mas porque era intocável. Intocável pela cultura, pelos princípios, pelos homens que ainda acreditam na paz. Ela não é corrigida, é celebrada. Não é responsabilizada, é livre. Ela não é perigosa como uma cobra, é perigosa como um espelho. Porque quando você finalmente a enxerga com clareza, vê quem você se tornou para mantê-la. E Confúcio diria que isso não é amor, é a decadência do espírito masculino disfarçado de compromisso. Se o que você ouviu até aqui já te fez parar para pensar, imagina o que vem depois. Curte esse vídeo agora, se inscreve no canal e assiste até o final, porque se você sair no meio do vídeo, vai continuar sendo só mais um que desiste antes de entender o que realmente importa. Há uma erosão estranha que acontece nos homens. Não ruge como terremoto, pinga como cano furado, gota a gota, momento a momento. Até o homem que antes andava como um leão passa a andar de pontas de pés, como um inquilino em seu próprio reino. Confúcio alertou: quem não investiga a fundação terá problemas na estrutura. Mas em que base o homem moderno constrói hoje? Atenção? Luxúria? Lealdade temporária? Um print de felicidade que esconde 1000 humilhações silenciosas?
Ele constrói sobre emoções sem disciplina, sobre paixões sem princípios, e chora quando tudo desmorona, sem saber que nunca deveria ter se sustentado ali. Você achou que a mulher que te excita deveria ser a certa? Você confundiu o caos com o destino. A verdade é que a mulher que não sabe se controlar vai acabar controlando você, não pelo amor, nem pela sabedoria, mas pelo medo, culpa e exaustão. Ela vai te drenar por horas, e quando você não tiver mais nada, vai dizer que você mudou. Confúcio ensinou que o homem superior se cultiva pela virtude, não por aprovação. Ele acorda cedo para disciplinar o seu coração, não para receber aplausos. Fala não para ser ouvido, mas para preservar a harmonia. Então pergunte-se, o que sua busca por mulheres modernas fez com a sua harmonia? Quando sua casa virou tribunal? Quando sua voz começou a tremer antes mesmo de falar? Não há paz com uma mulher que odeia a paz. E muitos hoje não estão em guerra com você, mas contra o silêncio, contra a calma, contra os padrões. Se ela não está enraizada na vergonha, ela não está pronta para o amor. Confúcio foi claro. O começo da sabedoria é chamar as coisas pelo nome certo. Pare de chamar disfunção de paixão. Pare de chamar rebeldia de confiança. Pare de chamar abandono de compromisso. A mulher que todo homem deveria temer não é a que trai, mas a que não precisa de motivo para se sentir acima da correção. Ela é alérgica à liderança, mas viciada em controle. Ela vai te chamar de inseguro por ter padrões, fraco por ter sentimentos, tóxico por ter expectativas. Mas, irmão, expectativas não são opressão, são arquitetura. São os pilares que protegem sua mente da tempestade da instabilidade emocional dela. Se você não definir as regras, ela o fará. E as regras dela são simples. Ou ela vence, ou você é o vilão. Não há meio termo. Com ela, você ou se dobra para mantê-la sorrindo, ou se mantém firme e vira um demônio. Não existe uma terceira porta quando se está com alguém que acha que responsabilidade é abuso. Confúcio nunca disse que as mulheres são inimigas. Ele disse que o caos é, e o caos tem muitos rostos, alguns até lindos. O homem superior não há culpa por ser o que é, culpa a si mesmo por esperar paz de uma tempestade. Você não pode ensinar uma mulher que nunca aprendeu a voar. Você não pode ensinar uma mulher que nunca aprendeu a perder, e os homens modernos estão tão carentes de suavidade que confundem disciplina com crueldade. Mas a verdadeira disciplina feminina não é crueldade, é o amor mais raro. O amor que não desculpa o próprio dia ruim, que pede desculpas sem teatralidade, que não busca uma coroa, mas só a chance de proteger o seu reino. Mas os homens hoje casam com rainhas do caos e esperam que o palácio permaneça de pé. Eles confundem crítica com comunicação, gritos com amor intenso. Não, irmão, você só está acostumado à guerra. Confúcio não queria que você fosse amado intensamente, queria que fosse amado corretamente. O homem moderno entra nos relacionamentos como um mendigo usando uma coroa. Ele esquece quem é, quanto vale e, pior, o que deve proteger. Ele ensinou que o primeiro dever do homem é consigo mesmo, não pelo ego, mas para estar alinhado. Para praticar 5 coisas em todo lugar: ser sério, generoso, sincero, dedicado e gentil. Mas como ser generoso com o mundo, se a mulher mais próxima está te sangrando diariamente e chamando isso de crescimento? Como ser sincero quando tem que censurar a própria verdade para evitar explosões? Como ser sério quando ela zomba da sua seriedade e interpreta seu silêncio como fraqueza? Você não foi feito para ser uma esponja emocional, mas um pilar. E pilares desabam quando carregam mais peso do que foram feitos para suportar. A mulher sem disciplina, aquela que Confúcio alertou, nunca vai parar de colocar mais peso em você. Ela não quer paz, quer provas da sua obediência. Seu cansaço é a confirmação do seu amor. Suas lágrimas são os recibos disso, e seu silêncio é o espaço que ela precisa para escrever a história da sua derrota. Por isso, Confúcio deu tanto valor ao ritual, não como superstição, mas como a ordem feita visível. Ritual é como o caos aprende limites, é a disciplina do movimento, o ritmo da dignidade. Na China antiga, até a forma como se sentava à mesa importava, porque tudo refletia o respeito próprio. Hoje, homens convidam mulheres para a mesa que a viram de cabeça para baixo e depois se perguntam por que se sentem famintos. Mas sejamos honestos, muitos homens não querem paz, eles precisam dessas mulheres. Buscam-nas não para serem amados, mas para serem punidos, porque acreditam secretamente que merecem a dor.
E enquanto ela gritar, enquanto complicar tudo, isso significa que ela é real. Não, irmão, isso só mostra que seu mundo interior já está quebrado e ela é o eco das suas feridas. Confúcio diria que essa é a vida do homem pequeno, aquele que parou seu crescimento no espelho. Ele parece forte, fala como sábio, mas por dentro é um menino assustado, buscando validação na instabilidade feminina. E o pior, confunde o caos com profundidade. O verdadeiro homem se envergonha de falar mais do que agir, mas a mulher que você deseja não para de falar, não para de exigir, não para de testar. Ela quer ver se o leão ainda ruge, se o escudo ainda protege, se a espada ainda corta. E se você hesita, ela sabe que a batalha já está perdida. Você está disposto a ser esse homem? O homem que enfrenta o caos, que não se cala diante da desordem, que não entrega o controle para quem nunca respeitou a ordem? Ou você vai continuar vivendo um conto onde o protagonista é um homem que perdeu seu reino para uma mulher que nunca quis governar junto? A paz verdadeira só nasce da coragem verdadeira, e a coragem verdadeira só nasce quando o homem escolhe olhar para si mesmo no espelho, mesmo que o reflexo que veja doa, porque só assim, só com essa dor e essa coragem ele poderá dizer: hoje eu escolhi o homem que quero ser, não o que querem que eu seja. Um homem começa a se reconstruir no momento em que decide não mais negociar com o caos, e esse caos tem um nome, um rosto e um perfume que você conhece bem. O caos não entra pela porta aberta, mas pelo tapete já estendido por você em nome do amor. Você não foi traído por ela, foi traído por si mesmo, quando decidiu deixar a verdade de lado para manter a paz. Paz essa que, na prática, é um armistício falso entre você e uma mulher que não respeita suas fronteiras. Apenas testa até onde pode ir sem perder você. Confúcio ensinava que se o nome não está certo, a linguagem não está certa. Se a linguagem não está certa, então os assuntos não são bem compreendidos. Se os assuntos não são bem compreendidos, as ações não estão corretas. E se as ações não estão corretas, a moral e a arte se deterioram. Agora reflita, quantas palavras você teve que distorcer nos últimos tempos só para continuar nesse relacionamento? Você chama manipulação de carência, grosseria de sinceridade, histeria de autenticidade e descontrole de intensidade. E assim, nome após nome, você colapsa o mundo ao seu redor, trocando a verdade por uma encenação sentimental. A mulher que todo homem deveria temer não é a que erra, é a que se recusa a mudar, porque o erro é humano, mas o orgulho diante da disciplina é demoníaco. Ela sabe que está errada, mas se agarra ao erro como se fosse identidade. E você, por medo de ficar só, senta-se ao lado dela no trono do caos, enquanto a sua alma se ajoelha. Confúcio acreditava que o homem que governa bem a sua casa pode governar o mundo. Mas hoje temos homens que não conseguem governar um jantar, uma conversa, um simples não. Não por falta de capacidade, mas por excesso de tolerância. Tolerância com a desordem, com a deslealdade, com o teatro emocional que transforma tudo em chantagem. Você diz que ama, mas ama tanto que deixou de liderar. E uma mulher sem liderança se torna refém das suas próprias emoções e transforma você no alvo. Ela não quer sua opinião, quer sua rendição, não quer equilíbrio, quer domínio. E como ela atinge isso? Destruindo a sua bússola moral, fazendo com que você defenda os próprios instintos, fazendo você duvidar se ainda tem o direito de corrigir o que está errado. E o que era amor vira campo minado. Você nunca sabe quando ela vai explodir. E o pior, começa a viver na lógica de que é melhor ceder do que explicar, é melhor calar do que ensinar, é melhor sobreviver do que liderar. Mas Confúcio disse, governar é corrigir, e onde não há correção, não há governo. E onde não há governo, o caos reina. E esse caos veste salto alto, fala com voz doce e depois vira a mesa no café da manhã. E você, homem moderno, ainda pergunta, o que eu fiz de errado? Você não fez algo de errado, você deixou de fazer o que era certo, você deixou de liderar, você deixou de pôr limites, você deixou de dizer não no momento exato em que ela precisava ouvir. Não por punição, mas por direção. E por não fazê-lo, você cavou o próprio buraco e colocou a coroa nela que não estava preparada para usá-la. Ela não queria ser rei, ela queria ver se você ainda era. A mulher que todo homem deveria temer é a que testa seus limites para saber se você ainda os tem. Se você fraqueja, ela não respeita. Se você endurece, ela diz que você é insensível. Mas o verdadeiro problema não está na reação dela, está na sua instabilidade.
Confúcio falava da constância como virtude do sábio, e o que você tem oferecido é oscilação. Um dia firme, no outro dia frágil, um dia líder, no outro dia carente, um dia homem, no outro cúmplice do caos. E no meio disso você perde a si mesmo, porque a mulher que todo homem deveria temer não destrói você com gritos, mas com elogios mal calculados, com beijos depois da briga, com silêncio após o desrespeito, com lágrimas que confundem seu senso de justiça. Ela te embriaga com emoção para que você esqueça a verdade, mas a verdade, irmão, não precisa ser gritada, precisa ser vivida. E a verdade é, você foi feito para ser farol, não boia de resgate. Você foi feito para guiar, não para seguir o vento emocional de alguém que muda de direção a cada trauma mal resolvido. Você não é o terapeuta dela, você é o homem dela. E se ela não quer ser mulher, ela que se relacione com seus espelhos. Mas o problema não está só nela, está no fato de que você a tolera. E tolera por quê? Por medo de perder. Mas perder o quê? Uma mulher que não respeita sua liderança? Uma relação baseada em chantagem emocional? Um ciclo de desgaste em que você só sente paz quando ela dorme? Confúcio dizia que o homem superior busca a virtude, o inferior busca o conforto. E é isso que você tem feito, buscado conforto, mesmo que isso custe a sua dignidade. Mas não há conforto sem virtude, só ilusão. E toda ilusão cobra caro, cobra sua energia, sua clareza, sua paz, cobra até sua masculinidade, porque com o tempo você não reconhece mais. Você, que antes era firme, agora é inseguro. Você que antes era direto, agora mede cada palavra. Você que antes era inteiro, agora se contenta com migalhas emocionais. Então eu te pergunto, quantos pedaços você vai perder antes de entender que essa mulher não é sua cura, é seu teste? E o teste não é sobre ela, é sobre você. Sobre sua capacidade de dizer eu não aceito menos do que ordem, respeito e construção. Porque amor, irmão, sem ordem é só caos enfeitado. A mulher que todo homem deveria temer não tem só traumas, ela tem orgulho dos próprios traumas. Usa-os como álibi, como escudo, como chicote. E se você não tiver princípios, acaba aceitando isso como normal. Mas não é normal, é doença relacional, é vício afetivo, é prisão voluntária com chave emocional. Confúcio dizia, a humildade é a base de toda virtude. Mas ela não tem humildade, ela tem vaidade. Vaidade de não ouvir, de não mudar, de não se enxergar. E se você ama mais do que ama a verdade, está perdido. Ela vai te consumir até o fim e ainda vai dizer que você nunca foi o suficiente. Por isso, irmão, escute. O homem que se reconstrói, reconstrói a civilização. E reconstruir não é agredir, é alinhar. Não é dominar, é liderar. Não é calar a mulher, é escolher a que sabe ouvir. A mulher que todo homem deve procurar não é a que desafia sua autoridade, mas a que entende que a autoridade verdadeira é um ato de amor e que se constrói junto. O homem superior, diz Confúcio, se importa com o que é certo, o inferior com o que é popular. Então escolha, você quer respeito ou aprovação? Quer aliança ou dependência? Quer paz ou sobrevivência emocional? A resposta está em quem você escolhe manter por perto. Se você quer se salvar, salve primeiro a sua verdade. E a verdade é simples. A mulher que todo homem deveria temer é aquela que o faz esquecer quem ele é para não perder quem ela nunca foi. Antes de sair, dá uma passada na descrição do vídeo. Tem ali alguns cursos e materiais que podem acelerar ainda mais a sua evolução pessoal. Ao escolher qualquer um deles, você também fortalece esse canal e ajuda a manter viva essa comunidade que estamos construindo juntos. E se essa mensagem fez sentido para você, não para por aqui, tem mais 2 vídeos aparecendo agora na tela que vão expandir ainda mais essa conversa. Um complementa diretamente o vídeo de hoje e o outro é uma nova janela de reflexão. Escolhe um e segue comigo nessa jornada, vamos mais fundo juntos.